Fala galerinha que me acompanha no YouTube. Antes de começar esse relato, eu tenho três recados especial para passar para vocês. O primeiro recado é que voltamos com o nosso grupo do WhatsApp e o link está aqui na descrição do canal. O segundo recado é que temos as novas camisetas do canal. O link está aqui na descrição. Então, dá uma conferida lá para ver se vocês gostaram. E o terceiro recado é que todos os dias, ao meio-dia, vamos ter o programa Vale a Pena Ver de Novo aqui no Elite Oculta. Então você que perdeu algum relato lá de 2018, 2019, há 2 anos atrás, você vai ver essa maratona de relatos que vai acontecer todos os dias no Vale a Pena Ver de Novo. Mas não é na Globo, viu? É aqui no Elite Oculta. Então não esqueçam, todos os dias ao meio-dia, o Vale a Pena Ver de Novo, a nova camisa do canal, que você vai encontrar o link aqui na descrição desse vídeo, e o grupo do WhatsApp, onde todos podem fazer parte do grupo e eu vou estar lá no grupo para conversar com vocês. Agora, vamos ao relato. O primeiro relato de hoje é o lobisomem de Boa Esperança, Minas Gerais. Aqui onde eu moro. Não é Boa Esperança, mas é Minas. Então vamos lá. Olá, Rafael. Eu me chamo Paula e ouço muitos dos relatos do canal. Eu também tenho um canal no YouTube chamado Em Busca de Histórias. Porém, ele está parado há algum tempo por falta de tempo de gravar em lugares abandonados. Eu tenho uma história que sempre ouvi e gostaria muito de ouvir esse relato no seu canal. E desde já agradeço. Esse caso aconteceu com a minha mãe há alguns anos atrás. Hoje, ela tem 65 anos. E foi há mais ou menos 40 anos. Bem, moramos em uma cidade no interior de Minas chamada Boa Esperança. Cidade pequena hoje em dia. Bem, é muito linda a nossa terra, mas no tempo do acontecimento, a cidade não passava de um arraial e fazia um dia quente, de lua clara e céu limpo. Pois bem, a minha mãe era casada com seu primeiro marido, pai dos meus irmãos. O meu irmão mais velho na época, ele não tinha nem 1 ano de vida. E como o dia estava quente, eles ficavam do lado de fora até mais ou menos por volta das 22 horas. E mais ou menos esse horário, eles entraram e foram dormir. Eles moravam em uma casa feita de madeira, com 2 cômodos apenas, e nesses 2 cômodos existiam 2 portas, e o banheiro era do lado de fora da casa. E para não ficarem muito desprotegidos, colocaram em uma porta o armário da cozinha, que era bem pesado e não permitia que alguém entrasse na casa. A casa ficava na cidade, mas era um bairro novo. Então, eram poucas as casas e elas também eram afastadas umas das outras. E como a casa era de madeira e não era bem feita, existiam muitas frestas e dava para ver o clarão do lado de fora, na rua. Bem, já passavam-se da meia-noite. E quando o marido da minha mãe ouviu um barulho estranho do lado de fora, ele logo a chamou. Eles se levantaram e foram para a porta da casa, que também era de madeira e tinha algumas frestas que dava para ver do outro lado. Ao lado da porta tinha um barril de lavagem que eles juntavam para os porcos do meu avô. E quando eles olharam pela fresta, enxergaram um animal parecido um cachorro enorme e preto, mais ou menos do tamanho de um cavalo pequeno. Ele tinha poucos pelos e aparecia quase todo o couro do animal. Ele tinha o focinho comprido, orelhas pontudas e, segundo a minha mãe,
Ele fazia barulhos parecidos com o de porco enquanto comia. Eles enxergaram muito bem aquela criatura, pois tinha um poste de luz bem ao lado da casa, o que iluminou bem a besta que comia lavagem. O medo foi tanto que a minha mãe correu, pegou o meu irmão na cama, segurou ele nos braços para ele não chorar e atraiu o monstro. Bem, foram de 5 a 10 minutos ouvindo os barulhos e vendo a sombra do animal pelas frestas da porta. E durante esse tempo, eles só rezavam e ouviam seus corações batendo tão alto e rápido que parecia que ia parar. E naquela noite, eles não dormiram mais. Ficaram acordados com medo que o bicho voltasse e atacassem eles ou o meu irmão bebê. E quando amanheceu, os dois se mudaram com o meu irmão para a casa do meu avô e não ficaram nem mais um dia nessa casa. Esse relato é verídico e sempre que a minha mãe conta essa história, ela se arrepia e faz o sinal da cruz. Foi muito marcante para ela. E desde criança, ouvimos esse caos e acreditamos nele. Boa noite. Agora, vamos para o próximo relato. Olá, meus amigos do canal Elite Oculta. Eu me chamo Marcos Coimbra e não tenho nenhum problema em relatar o meu verdadeiro nome, até porque as pessoas envolvidas não se importam com isso. E as cidades que eu vou mencionar aqui também é simplesmente irrelevante. E não vejo por que não dizer os nomes. Bem, eu sou entusiasta desse e outros canais que tratam desses assuntos, em especial o lobisomem, principalmente o Elite Oculta. E aqui, claro, com a permissão do Fael, eu quero contar a minha experiência. Não foi lá grandes coisas, mas eu tenho certeza que o que eu vi naquele lugar se tratava de um lobisomem. Bom, então vamos aos fatos. Eu sou de uma cidade de porte médio, aqui no sudoeste da Bahia, chamada Guanambi. Essa cidade é quase na divisa com Minas Gerais. Mas o que eu vou contar aconteceu na zona rural de uma cidade vizinha, não muito perto, chamada Brumado, também na Bahia. Aproveitando o período de férias da minha esposa, nós fomos para esse lugar onde mora o meu sogro e a minha sogra. É um pedacinho de chão muito lindo e agradável, e para falar a verdade, a minha esposa estava de férias por causa que ela recentemente tinha ganhado o nosso primeiro filho, o Lucas. E como ela era funcionária pública, a lei assegura um período para se dedicar inteiramente ao recém-nascido, chamado licença maternidade. Bom, eu sempre fui autônomo, então eu poderia ir quando quisesse a qualquer lugar. E nós fomos naquele lugar na zona rural de Brumado, chamado Baixa da Baraúnas. E tudo ocorreu como planejado. Chegamos ainda a tempo para o almoço, que ali sempre era muito gostoso, por se tratar de comida feita no fogão de lenha. Era uma vida simples, mas muito gostosa. Bem, foi maravilhoso. Durante a tarde, visitamos alguns parentes e conhecidos que também moravam ali. Mas o detalhe é que as casas lá são bem distantes umas das outras, o que é normal em zonas rurais. Foi tudo muito bom mesmo. Onde íamos, todo mundo queria ver o nosso primeiro filho, que estava enrolado nos panos. Ele era bem novinho,
poucos dias de nascido. Mas deu tempo de visitar todo mundo, e passamos em algumas casas e voltamos para a casa do sogrão. A noite chegou, jantamos e sentamos numa calçada bem alta que tem em frente da casa, por onde também passava uma estrada que durante a noite era bem deserta, com árvores e tudo mais. E as noites ali eram muito lindas. Bem, é aí que começa de fato a história. Depois de botar o papo em dia, é claro, todos foram dormir, menos eu. Pois sempre que eu chego a um lugar, a primeira noite eu não consigo dormir. Eu sou assim desde sempre. A primeira noite para mim é de adaptação. Aí ficava rolando de um lado para o outro sem conseguir dormir, e às vezes eu me levantava para fazer o número 1. E um detalhe, o banheiro da casa era do lado de fora, e eu sempre tinha um receio muito grande de sair ali altas horas da noite. Mas infelizmente, a natureza chamava e eu tinha que ir. Bem, fora a falta de sono, tudo ia bem. Eu escutava o meu sogro e a minha sogra que roncavam muito, mas também ouvia outros sons como de corujas e outros animais noturnos. E foi aí que começou o meu pavor. Na lateral da casa, o meu sogro improvisou um chiqueiro para os porcos e eu também ouvia a movimentação desses animais. Eu tinha um relógio lindo que acendia no escuro e sempre olhava as horas nele, e o meu filho Lucas não dava trabalho durante a noite. Ele dormia como um anjinho. Aliás, todo mundo dormia, menos eu. E foi aí que comecei a ouvir uns sons bem diferentes de tudo que já ouvi antes. Olhei para o relógio e faltava muito pouco para 2 horas da madrugada, e percebi que lá fora vinha vindo ao longe um barulho de galope, mas um galope diferente. Aquele galope vinha por aquelas estradas, e quando se aproximou da cerca de onde estavam os porcos, o bicho deu um tremendo salto que estremeceu tudo, e eu não sei como todos na casa não acordaram. Bem, eu nem preciso dizer que os porcos ficaram agitados, e eu percebi que eles se aglomeraram num canto acuado, ao que eu percebi. Mas aquilo parecia querer uma coisa específica, que era o meu filho recém-nascido, o Lucas, já que no chiqueiro dos porcos não havia filhotes. E do lado da casa tem uma janela que justamente é do mesmo lado do chiqueiro. Horas antes, eu pensava em abrir a janela algumas vezes, e quando pensava em abrir, eu começava a ouvir um grunhido, o mais horrível da minha vida. Bem, foi muito estranho aquele salto que a coisa deu lá fora, o que seria impossível para todos os animais que conheço. O meu corpo estava bem trêmulo e pensei em acordar a minha esposa, e foi isso que eu fiz. Então, eu disse a ela: "Acorda, dorminhoca, tem algum bicho lá fora?" E ela respondeu: "Oxe, homem, é os porcos." E dormiu novamente. Bem, eu fiquei ali só escutando a criatura e pensava comigo mesmo que se ele forçasse a porta dos fundos ou a janela, eu com certeza acordava todo mundo ali. Eu nem preciso dizer que seja lá o que fosse que estava lá fora, queria o meu bebê. Isso mesmo, o Lucas. Teve um momento que aquela coisa respirava bem do lado da janela do quarto, e era uma respiração tenebrosa, pesada, como se estivesse respirando com dificuldades, e grunhia de uma forma muito estranha. Bem, tem um detalhe.
Eu não sentia aquele cheiro de podre que todos falam. Ou pelo menos, eu não sentia por talvez estar gripado. E desde o início, eu pensava comigo que se tratava sim de um lobisomem. Bem, era noite clara de lua cheia, e nós encontramos muita gente por ali que viu a criança, e foi só ligar uma coisa com a outra para chegar a essa conclusão. O bicho, ele forçou em algum momento a janela, que era estreita e pequena, e também tinha a porta dos fundos, que era frágil, e esse era o meu medo. Mas como sempre, eu tenho muita fé em Deus, e desde o primeiro momento eu orava em silêncio, pedindo a Deus a proteção, e o bicho lá fora com a sua respiração pesada e os seus passos também pesados. Bem, eu pensei comigo mesmo, que se aquele ser desprezível lá fora analisou tudo e não achou maneira de entrar na casa, então ele desistiu dos seus planos e foi para outro lugar. Ou simplesmente era de fato alguém conhecido nosso que se transformava em lobisomem. Eu percebi com a minha audição que a criatura tomou uma boa distância, e eu deduzi isso pelos grunhidos de porcos. E aquela coisa deu 2 saltos para pegar impulso, e o terceiro salto foi o que pulou o cercado. E então eu pude ouvir aquele lobisomem galopando ligeiro e o seu rosnado ao longe. Todo esse movimento durou cerca de 1h30, e eu percebia que durante esse período ele ficava às vezes em pé e às vezes de 4 patas. Eu percebia isso pela sombra que se projetava no quarto pelas frestas da janela, e em nenhum momento eu tive coragem para dar uma espiada. Então, nesse meu relato, eu não vou ser leviano e dizer que vi a criatura. Eu não vi, mas eu tenho certeza que aquilo lá fora não era um animal comum da fauna brasileira. Então, Fael, este é o meu relato. Ele é simples, mas com toda certeza, ele é verdadeiro e eu não acrescentei nada. Eu também devo dizer que às 5 horas da manhã, quando já ouvia o canto dos pássaros, eu consegui dormir até às 10 da manhã. E quando sentei à mesa para tomar o café, eu aproveitei todos os presentes para relatar tudo o que aconteceu na madrugada. E tinha um senhor muito suspeito que estava com o meu sogro. Bem, todos duvidaram, é claro. Eu não esperava de outro jeito. A minha esposa dizia ser os porcos. E eu disse a ela: "Quando foi que você viu falar de porcos que salta quase 2 metros?" Já o meu sogro disse se tratar de um cavalo do vizinho que volta e meia se soltava do cercado. A minha sogra ficou neutra em relação à história, e só aquele senhor estranho que acompanhava o meu sogro, e ele disse somente o seguinte: de tudo existe neste mundo, então é melhor você não duvidar de nada." Então, Fael e galera do Elite Oculta, fiquem espertos quando forem passar férias ou caçar, pescar em zonas afastadas da civilização. Cuidado, porque na floresta ou nas zonas rurais, a criatura, ou seja, o lobisomem, está no seu habitat natural e totalmente à vontade. Boa noite e até a próxima.